aqui na faculdade Fazão, Unifazão. E hoje nós vamos entrevistar o professor Alisson, professor, advogado, e vamos falar sobre a audiência de custódia. Ele vai falar o parecer e o que ele pensa, de acordo com o que a lei estabelece sobre a audiência de custódia. O colega Dias, com o Matheus, nosso colega também. Vamos iniciar as perguntas pelo Matheus. Sobre as perguntas, professor, começando na primeira pergunta. No ato da audiência de custódia, é possível falar sobre a ação probatória? Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite, sou privilegiado por ter sido escolhido pelos alunos para mim fazer essa breve aqui, esse resumo sobre a audiência de custódia. E acho muito interessante esse trabalho dos alunos, acho muito importante, tanto para o grade curricular deles e para os demais alunos também. É um assunto que tem várias dúvidas, né? Então eu espero que eu possa somar, né, o conhecimento de todos e estarem ajudando vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta, por favor. No ato da audiência de custódia, é possível falar sobre a ação probatória? Então, na audiência de custódia, ela é uma coisa, é um ato, né, que vem inovado pelo processo penal e ela é específica, é uma audiência específica, onde só se trata de prisão, se a prisão for legal ou ilegal, né? Se houve alguma ilegalidade por parte da autoridade policial no momento da prisão. Então, ela é específica e se resume nisso. Então, para a ação probatória, na audiência de custódia, não cabe. O juiz ele não irá, até porque a maioria das audiências de custódia se trata de uma prisão em flagrante, né? Lógico que ela cabe, eu acho que nós iremos abordar isso, ela cabe em outros tipos de prisão cautelar, mas em regra, né, quase 90%, 95%, se trata, a audiência de custódia se trata vem seguido de uma prisão de auto em flagrante. Então, ele se resume isso. É mesmo saber se a prisão, se o momento da prisão, se a prisão foi legal ou não. E quanto a provas, naquele momento, não. Até porque o juiz, a maioria das vezes, o juiz que preside a audiência de custódia, nem sempre é o juiz singular, ou seja, que é o juiz do processo. Então, no meu ver, né, com toda certeza, eu entendo que não. Que a ação probatória, no momento da audiência de custódia, não. Até porque tem casos que, como é prisão de auto flagrante, nem tem um conjunto probatório ainda formado, né? Então, assim, eu entendo que não vem, o juiz não estudará as provas, poucas provas que tem, alguma coisa nesse sentido, e não entrará no mérito nem no conjunto probatório. A segunda pergunta, professor, é o seguinte: é possível vislumbrar um cenário onde a autoridade policial não tem amparo contra o delito durante a audiência de custódia, estando ela proibida de participar de tal? Assim, por exemplo, nesse ponto que a gente quer saber o seguinte: a gente sabe que na audiência de custódia o juiz tem que conceder no prazo de 24 horas e vai estar presente o Ministério Público, o juiz, acusado e advogado. Então, a autoridade policial que fez a prisão em flagrante, ela não está presente ali. Então, por exemplo, o que o acusado falar vai ser, assim, é aquilo e pronto, não tem um contraditório com a autoridade policial. Então, realmente, a autoridade policial, ela fica amparada contra o depoimento da pessoa, do acusado que está ali dentro? Sim, então, no momento é uma pergunta muito interessante, né, de se fazer. No momento, na maioria das vezes, até eu trago um pouco aqui para vocês a prática, né? Eu sei que a teoria é uma forma, a prática é outra, e o interessante mesmo é a prática, porque às vezes ela foge um pouco da teoria. Então, o que acontece? Na prática, o juiz pergunta e tudo, se o acusado falar, não, foi agredido, alguma coisa nesse sentido, a maioria dos juízes, eu, pessoalmente, né, militando nessa área criminal, eu nunca vi um juiz relaxar uma prisão por conta, né, de uma afirmativa dessa do acusado. Ele sempre faz o quê? O juiz só pede para constar e para oficiar o departamento da Polícia Militar, né, para abrir um processo administrativo, alguma coisa nesse sentido, né? Agora tem momentos, tem casos
em que na audiência de custódia, no auto de prisão em flagrante, às vezes já tem até o exame de corpo de delito. Então, se ficar uma coisa bem, né, bem assim, transparente, nítida que houve agressão, alguma coisa nesse sentido, sim, mas eu nunca me deparei com isso. Até porque também o policial tem a questão da boa-fé, né? Que diz que ele fala... Sim, sim. O que ele fala, ele tem força, Sim. tem validade, né? Sim, sim. Então, isso também, mas só terminando, né, a resposta da pergunta, então o que acontece? Isso não prejudica a autoridade policial. Por quê? Porque vai ter um momento que ele vai abrir, né, vai abrir espaço para ele o quê? Para ele vir com um princípio contraditório, dar uma defesa quanto àquilo ali. Então, eu já tive casos em que foi informado a agressão, foi informado algumas abusos de poderes por conta da autoridade policial, e isso foi, né, motivo para a abertura de um processo administrativo, e lá a autoridade policial vai ter a chance, né, de apresentar defesa. Então, naquele momento, mesmo com a afirmativa do indiciado, naquele momento não vai trazer nada negativo, né, para a autoridade policial. E não vai ferir nenhum princípio contraditório, alguma coisa, porque daquela afirmativa ali, em tese, ele não vai ser penalizado até então. O que vai acontecer? Ele vai responder o processo normal. Todo mundo está sujeito a responder o processo. Então, ele vai ter a oportunidade de apresentar defesa e tudo mais. É a questão da fé pública, né? Isso, tem fé pública. No primeiro momento, sim, há a necessidade de ouvir o policial, porque ele presume que ele está falando a verdade. Então, resumindo por si só, o testemunho do acusado não vai ser causa de relaxamento da prisão. Na prática, eu pessoalmente eu nunca vi uma afirmativa de um indiciado, né, de um detido, de um indiciado, falando que houve excesso ou foi agredido alguma coisa e o juiz relaxar a prisão, né, tratar a prisão como legal por este motivo. O magistrado não pode chamar o agente para conversar, depor? Na audiência de custódia? Não, eu não vejo. Na audiência de custódia, o Código mesmo de Processo Penal que traz, ele é bem taxativo, né? O que vai com as pessoas que irão participar da audiência de custódia, juiz, Ministério Público, defensor e o indiciado. Até porque assim, a gente tem um rol assim, das situações que vão surtir efeitos na audiência de custódia, que é o relaxamento da prisão, Sim. a conversão preventiva ou então a liberdade provisória, né? Não, esses são os três incisos, são os caminhos a ser tomados pelo juiz, né? Você frisou bem. A terceira pergunta é o seguinte: qual é a correlação da audiência de custódia e a diminuição da população carcerária provisória? Eu acredito que seria da prisão. Os presos provisórios. Sim, eu entendi. Assim, eu vejo como uma das principais finalidades que não é levada em conta por vários juízes. Mas eu, pessoalmente, eu acho muito importante a audiência de custódia para isso. Isso é um assunto que estende mais, do meu ponto de vista, sobre isso, porque eu acho muito importante. Eu considero a audiência de custódia como uma triagem, entendeu? E é muito importante essa triagem. Eu não falo em soltar todo mundo, não, mas fazer uma triagem. Porque tem gente que às vezes cometeu, né, um ato ilícito ou está sendo acusado de supostamente ter cometido, que às vezes pode perfeitamente responder em liberdade. E não precisa de encher a cadeia, né, porque nosso sistema penitenciário ele é falido, né? Todo mundo sabe que as condições são precárias e tudo mais. E aí onde que eu entro no meu ponto de vista, eu entro em outra parte que eu acho muito importante essa triagem. Hoje, o sistema penitenciário está intoxicado, né, vamos dizer assim, ele está manchado, ele está sendo comandado pelas facções criminosas, né? Então, quem está de fora não sabe o que acontece, o que se trata, né, facção criminosa, em questão de você adentrar o sistema penitenciário e o que você sofrerá lá, né, dentro de uma cadeia, a pressão por parte de membros de facções criminosas. Então, o que eu penso? Eu já fiz essa inclusive, em algumas defesas, na audiência de custódia,
alguns pedidos meus, foi baseado nisso. Falei, excelência, meu cliente, uma pessoa idônea, uma pessoa tal, né, vai ser investigado, nunca passou por uma delegacia, né, é primário e tudo mais, tem família, enfim. E para ele ser, né, mandado, para converter a prisão dele em preventiva, para o Estado, pode trazer um prejuízo maior. Nem que aplique uma medida cautelar nele, de prisão domiciliar ou tornozeleira, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque é uma pessoa até então idônea, entendeu? Se chegar a ser convertido nesse momento da prisão preventiva e ele for para o presídio, lá ele pode ser o quê? Ele pode ser influenciado, forçado, porque a maioria das vezes é forçado, e ele pode, não tinha o crime como atividade, né, vamos dizer assim, e vai passar a ficar intoxicado, de uma forma, né, que será assim, coagido aquilo, porque no sistema penitenciário, muita gente não sabe disso. Porque quando você chega lá, a primeira pergunta que fazem para você dentro da cela é isso. Você é batizado, né, você está de qual lado? Se você falar assim, não, cara, eu estou sendo investigado, errei, estou aqui para pagar, você vai ser o quê? Você vai ser, como se diz, né? Vai ser coagido ou a tomar partido. Se você, de tudo, né, reafirmar que não quer ficar tranquilo, você vai ser feito de bobo lá dentro. Como assim, tudo que tiver de obrigações a serem feitas, não, o fulano de tal vai fazer. Uma rebelião, por exemplo, se acontecer uma rebelião, eu falo isso com toda certeza, isso é muito sério. E chegar a uma rebelião onde eles querem chamar a atenção das autoridades, matando alguém, a primeira pessoa que vai estar na fila são aquelas pessoas que não são batizadas, né? Que negaram, são neutras e tudo mais. Então, isso é muito... A audiência custódia é muito importante nesse sentido. No meu ver, o sentido assim, que traz a audiência custódia uma importância muito grande é essa. Então, entendeu? Fazer essa triagem. No caso, ali, o melhor, assim, dependendo da análise que o juiz fizer da pessoa, do indiciado, a melhor coisa seria relaxar a prisão. Se o cara sim, ou se não, ou se não, aplicar uma medida né, cautelar, uma prisão domiciliar, alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, se a gente tem um rol bem restrito, a gente sabe que na audiência de custódia o juiz tem 3 opções, ou converter em preventivo, ou uma liberdade provisória, com sem fiança, ou relaxamento. Onde que entra essa conversão para uma medida cautelar? Por exemplo, uma medida cautelar diversa da prisão. O juiz pode tipo assim, fugir dessa situação restritiva. Mas entraria na liberdade provisória com a aplicação de medidas. No caso, com a fiança, né? Porque... Ou sem fiança. O juiz pode aplicar a liberdade provisória e fixar uma medida cautelar, tipo tornozeleira ou mesmo a prisão domiciliar. No caso da prisão domiciliar, ela tem um rol bem taxativo das pessoas que poderão ser beneficiadas com a prisão domiciliar. Então, assim, vai muito da análise da pessoa, nem tanto do crime, sim, da análise da pessoa. Então, assim, para mim já é um pouco mais difícil eu visualizar um cenário onde a pessoa vai converter uma prisão em flagrante, onde a pessoa passa uma audiência de custódia diretamente para uma prisão domiciliar. Então, no caso, eu acho que vale mais ressaltar assim, que seria melhor aplicar uma medida diversa, né? Sim, diversa. Eu entendo assim, vamos dizer, levar para o outro lado, não a prisão domiciliar, mas uma limitação. Isso. Às vezes o juiz não iria usar essa nomenclatura, prisão domiciliar, mas dentro da limitação, ele aplicando essa medida cautelar, e dentro a limitação, até de horário, até de locais e tudo mais, acaba, entre aspas, a pessoa, né, tendo que ficar recluso em casa. Mas isso é muito importante. O juiz, para chegar a fazer isso, logicamente, ele vai analisar o crime, primeira coisa, né, e a pessoa, né, a pessoa. Então, entra comportamento de pessoa, idoneidade, entra também questão de saúde, né, que eu já tive cliente questão de saúde, né, com problema de saúde seríssimo, enfim. Então, assim, é igual você falou, é caso a caso, e com certeza eles irão. Mas eu já tive casos em que o juiz fixou, assim, essa limitação, assim, de horário, de lugares. Até porque se o acusado tiver indícios para responder em liberdade em outras medidas, o juiz ele tem que solicitar essas medidas. Sim, porque a prisão ela é a última medida a ser tomada, né? É o último caso. O nosso ordenamento ele preza pela liberdade, né? Segundo o
maior depois da vida, né? Se Sim. ele tem indícios para prezar pela liberdade do indiciado, ele pode, né, solicitar essas Perfeito, medidas que perfeito vão a colocar colocação. na prisão. Vamos para 6, para 5, para 4, para 5, para escondido. A 6 é uma pergunta que eu achei até interessante. Como é possível, professor, na sua visão, como é possível no Brasil o acesso a um magistrado ser tão demorado por conta da demanda processual, mas um preso, né, ele consegue ter esse acesso em 24 horas ou menos a esse magistrado? Sim, é muito importante essa pergunta, é interessante mesmo. Gente, no Brasil, infelizmente, tudo funciona sob pressão. Então, a audiência de custódia já é um direito do preso, né, que tudo iniciou com a convenção, né, uma resolução do CNJ, e foi, né, foi até assunto, né, de inconstitucionalidade ou não, essa resolução, e aí foi concretizada, né, com o pacote anticrime e implementou e colocou dentro do Código de Processo Penal, no artigo 310, no 287 do Código Penal e do Processo Penal. Então, por que, né, essa pergunta? Por que assim, é tão demorado uma demanda judicial e organiza uma audiência de custódia tão rápido? Porque é um direito do preso. Se não tiver, vai ter que relaxar a prisão dele. Então, isso força o Estado. O Estado, hoje, a atuação dele é sob pressão. Né? Eu também vejo pelo sentido assim, professor, que eu acho que se não houvesse essa audiência de custódia, ia ter muita prisão injusta, ia ter muitos casos também sem necessidade de prisão, que às vezes você pode agravar a situação de uma pessoa colocando ela no presídio, né? Eu acho que é muito... Sim. Essa é a finalidade mesmo, né? Igual nós tínhamos comentado anteriormente. Então, essa assim, como que consegue organizar uma audiência, né, de menos de 24 horas, sendo que a demanda, a gente pega um processo, né, processo penal aí, demora, por exemplo, marca audiência para 2024, né, mas é por conta disso mesmo, é por conta que, por passar a ser direito do preso, né, ter essa audiência de custódia, então, assim, o Estado ele pensa, se eu não fizer, eu vou ter que liberar o preso. Então, é sob pressão mesmo, o Estado, se isso não, você pode ter certeza, se isso não fosse uma obrigatoriedade, se ficasse facultativo, com certeza não iria passar por uma audiência de custódia. Né? Mas hoje não, hoje pode. Aí que entra, então, o juiz das garantias. Sim. Então, é uma garantia, né? E aí o Estado tem a obrigatoriedade de fazer, então, assim, forçadamente ele ajeitou, né? Então, quando ele passa a ser obrigatório, o Estado, fazer alguma coisa, principalmente se tratando de crime, essas coisas, que iria dar uma repercussão, né, muito negativa. Então, nesse sentido. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Na audiência de custódia, nos casos de mandado de prisão, né, não subroga todo o trabalho que teve na investigação policial? Você está falando no sentido a prisão ter sido através de um mandado de prisão. Sim. E aí, se no caso, não converter, se liberasse, é isso? Liberasse. Sim. Vamos lá. Olha, é muito importante essa pergunta também, tem muita gente que não sabe disso. A audiência de custódia hoje, 95%, 98% são através do quê? De uma prisão em flagrante. Mas o povo acha, porque o pacote anticrime incluiu essa audiência de custódia no processo penal, no Código de Processo Penal, dentro, inclusive, do capítulo de flagrante, né, no artigo 310, enfim. Só que no artigo 287 também fala sobre isso, quais são as espécies, né, as formas de ter essa prisão cautelar. Então, a audiência de custódia ela não é só para prisão em flagrante. Né? A obrigatoriedade dela é quando se trata, igual ele perguntou, quando está cumprindo um mandato, seja de prisão temporária ou prisão preventiva. Né? E neste momento, é aí que vem o X da questão. O juiz, neste caso, ele não entra no mérito, menos ainda do que no auto de prisão em flagrante. Vocês vão entender o meu raciocínio. Quando se trata de uma prisão, né, cumprindo um mandato de prisão preventiva ou temporária,
esse mandado de prisão, quem assinou ele? Foi o juiz singular, né? Foi o juiz do processo, a pedido do Ministério Público, enfim, ou autoridade policial, no caso delegado. Então, menos ainda ele entrará no mérito. Aí a audiência de custódia, neste caso, do mandado de prisão, né, através do cumprimento de mandado de prisão, o juiz só observará se foi ilegal ou não. Nesse quesito o quê? Né, como que foi feito, como que foi cumprido o mandado, né, os horários, tudo certinho, aquelas coisas que elas já entram em outras questões. Aquelas especificações, né, todo aquele amparo que a lei dá, da forma que foi cumprida, a questão da agressão, essas coisas. Então, o juiz mesmo, a maioria das vezes, ele não entrará no mérito quando se trata de uma prisão através de cumprimento de mandado. O juiz pegou o mandado lá, analisou e viu que é um caso em que o acusado está, caso de liberação do acusado. Ele coloca ele imediatamente em liberdade ou... É um caso de liberação, por exemplo, o crime que ele cometeu, ele tem que ser o procedimento lá do G15, por exemplo. Ele coloca ele em liberdade ou ele pode continuar com... Olha, eu entendo o seguinte pela prática. Se a audiência de custódia for presidida pelo juiz singular, ou seja, do processo, porque se é uma prisão através de um cumprimento de mandado, de temporário ou preventiva, quem assinou foi o juiz singular do processo. Então, aí ele pode até dar uma olhadinha e tudo mais, mas é muito difícil ele se retratar dessa decisão. Quando ele decreta a prisão, é muito difícil ele se retratar. É porque também aqui na audiência, ele não vai analisar as provas, né, professor? Não vai olhar inquérito, ele vai olhar só se está legal ou se está ilegal, se houve alguma ilegalidade na prisão ou se não houve. Sim, né? Quando se tratar, igual neste caso que ele perguntou, Deixa eu mandar. neste caso, a pessoa está passando pela audiência de custódia por conta de uma prisão de cumprimento ao mandado, né, preventivo ou temporário a prisão. Sim. Então, quando se trata de, se for o juiz singular, ou seja, o juiz que assinou, decretou a prisão, muito difícil ele se retratar. Ele tem algum fundamento, até porque para ele decretar essa prisão, ele já fundamentou. A decisão dele tem que ser fundamentada. Então, passará por uma audiência de custódia por mero, né, obrigação, e que é o mesmo o direito do preso. Então, provavelmente ele vai para o processo já com a opinião pré-definida do Sim, preso. Então, ele sim. não vai ser tão imparcial lá. Não. Ele não vai ser tão imparcial. Não vai, porque... Já chega um processo viciado lá na frente, porque o juiz já tomou... Sim, não vai ser imparcial. por isso que quase não acontece essas audiências de custódia quando se trata de cumprimento de mandado, né? Então, assim, nós advogados, quando faz um cumprimento de mandado de temporário ou preventivo, a gente já faz essa audiência de custódia enquanto tem, sabendo que é muito difícil a gente reverter, né? Principalmente, e pelos dois lados. Se for um juiz da vara de audiência de custódia que fica responsável só pelas audiências de custódia, menos ainda. Se for outro juiz singular, que foi quem decretou a prisão, é muito difícil ele se retratar, entendeu, dessa decisão. Então, o nosso pedido ali, ou até mesmo através de um pedido de revogação posterior, é mesmo só para cumprir aquilo ali, para a gente tentar no tribunal, porque senão dá supressão de instância. Hoje o tribunal entende dessa forma. Se nós não pedirmos a liberdade, né, a revogação dessa prisão para o juiz singular e já ir direto para o tribunal, nós temos que ter o quê? Uma decisão ali do juiz singular, decretando a prisão e mantendo ela. Então é um mero mesmo só para preencher o requisito para a gente ir com habeas corpus. Mas quando se trata de prisão, cumprimento de mandado, igual foi a pergunta dele, é muito difícil na audiência de custódia reverter isso sem o juiz voltar. No caso, o magistrado ele pode analisar o mérito na audiência de custódia? Olha, é uma pergunta interessante. Em tese, legalmente falando, não. Só que não tem como o juiz decidir ali, né, ou relaxar, ou converter em preventiva, ou dar liberdade provisória, sem entrar um pouco no mérito. Né? Ele vai dar uma olhada, inclusive, ele vai dar uma olhada qual que é o crime, né? Ele tem que dar, assim, pelo menos em tese, teria que fazer isso. Ler os depoimentos e o que foi colhido vamos dizer, no auto de prisão em flagrante e tudo mais. Então, não tem como ele decidir sem entrar um pouco no mérito. E não tem como também nós,
advogados, como a gente podia fazer o pedido de relaxamento ou liberdade provisória, enfim, sem adentrar um pouco no mérito, entendeu? Não tem como. Então, assim, em tese, legalmente falando, tem isso que não entra no mérito de forma alguma. Mas o juiz, pelas decisões que tem que serem tomadas por ele entra. Ele entra um pouquinho no mérito, não vou te falar nem probatório, não. Até probatório sim, não, porque às vezes tem poucas provas mesmo. Mas o mérito, qual foi o crime, o que o policial relatou, o que uma testemunha que já foi ouvida relatou, ou o próprio, né, indiciado. Até mesmo para a defesa do Então, indiciado. quando a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada nessa relação da audiência de custódia, a gente realmente percebe em todas as situações que o juiz não pode entrar no mérito. Quando eu coloquei essa questão, é justamente por conta disso, porque no meu ver é impossível um juiz, por exemplo, como que ele vai converter a prisão em flagrante em uma preventiva sem ele analisar, já que na preventiva tem os rolos, são quatro situações que você pode aplicar a preventiva. Como que o juiz simplesmente vai olhar e falar assim, eu quero que eu vou converter a sua em preventiva e eu vou dar liberdade provisória porque você é bonito que você é feito. Um exemplo, não tem como. Então, é impossível, no meu ponto de vista, é impossível. É questionável essas posições onde fala que o juiz não pode, não entra no mérito. Não tem jeito de não entrar no mérito. E eu acho que o juiz que chega a entrar um pouco no mérito para decidir é uma atitude responsável deles. Já tem juiz que não tem essa responsabilidade. Eles seguem o pé da letra, não vou entrar no mérito, e pronto, e converte em preventivo. Já tem juiz que não, igual você colocou. Toda decisão do juiz tem que ser fundamentada. E aí, para ele tomar aquela decisão, ele vai ter que analisar, ele vai ter que ver se preenche algum requisito da prisão preventiva, entendeu? Para ele, até mesmo para ele fundamentar e justificar o porquê da prisão, da conversão. Mas aí, professor, eu acho que se o juiz na audiência de custódia já dá uma analisada, já vê alguma coisa, ele já vai com uma ideia, já vai um pouco contaminado, seja de forma positiva ou negativa, já vai com o processo assim, não vai tão parcial como deveria ser. Só que o juiz, ele não pode, por exemplo, ele não pode decretar de ofício, de qualquer forma, mesmo que ele tenha uma concepção daquilo. Não é de ofício. Eu estou falando assim, sem entrar no mérito. Ele devia ser só analisar só a questão da prisão, legal ou ilegal. Houve alguma legalidade ou alguma ilegalidade. Eu acho que ele não poderia... Só que se ele analisar só a legalidade e a ilegalidade, ele não poderia, por exemplo, fazer uma conversão preventiva. Ele teria que ficar restrito só ao relaxamento ou não da prisão. Se é legal... Não, ele poderia olhar assim, a questão dos antecedentes, a índole... Ele terá condições de entrar no mérito só quanto ao que já foi polido ali, que é bem restrito, né? Porque se trata, por exemplo, se for uma audiência custódica, se trata de uma prisão em flagrante, então fica muito restrito. Então, o que acontece? Naquele momento, infelizmente, ele tem poucas coisas para fundamentar a conversão ou a liberdade provisória. Mas eu entendo que ele tem que entrar, no pouco que tem ali no auto de prisão em flagrante, ele tem que entrar e fazer essa análise. Até porque, posteriormente aqui, o processo vai ser distribuído com a vara, a qualquer momento pode decretar a prisão novamente, vem outras provas, o inquérito continua, às vezes não encerra ali, vai ter outras diligências. Então, assim, no momento ali, mesmo sendo pouco o que foi colhido, então, mas eu penso que ele tem que entrar nesse método. Mas o método que a maioria dos juízes entram no momento das decisões é sobre a idoneidade, até então, de quem está sendo, que foi preso, e a circunstância do crime, entendeu? Como se deu o crime, a natureza do crime. Então, mais ou menos é isso mesmo. O método que ele vai entrar, ele vai analisar isso. A forma que foi feita a prisão, qual o crime e a idoneidade da pessoa. No caso, isso quero fazer uma pergunta fora. No caso, o magistrado entrar no mérito, tem alguma punição ou essa audiência de custódia pode ser cancelada se ele entrar no mérito sem da questão? Pode... Não, cancelamento eu não vejo. Porque o juiz, queira ou não queira, ele tem uma liberdade, né? Ele tem uma liberdade de convencimento. No momento ali, ele tem essa liberdade para decidir. Essa decisão dele pode ser atacada através de um habeas corpus, né? Entendeu? Então, assim, no momento ali, não vejo cancelamento, eu não vejo motivo para cancelar.
juiz é ser humano, ele erra, né? Eu já vi muitos erros, inclusive em audiência de custódia, no meu ponto de vista, que eu ataquei, né? Que eu usei no habeas corpus e deu certo. Então, assim, cancelar uma audiência de custódia e tal, não. Eu te falo que cancelar não. A gente levaria o quê? Uma facilidade para você rever essa decisão, você combater essa decisão do tribunal. Então, se, por exemplo, eu, como advogado, a parte de defesa da parte, na minha concepção, a decisão do juiz ela foi viciada, não foi uma decisão que não foi taxativa, ela extrapolou os limites do que é permitido para o juiz. Eu posso pedir um salvo-conduto, por exemplo, um habeas corpus, um pedido de salvo-conduto, para poder... Eu sei que aquilo ali pode ser convertido em uma prisão preventiva, por exemplo, do meu cliente. Não, eu não vejo, assim, no meu ponto de vista, não. Nessa fundamentação, não. Eu penso assim, quando há um erro, né, por parte do juiz, com essa tese, não. Eu atacaria a decisão dele de outra forma, entendeu? Então, assim, igual eu falei, às vezes você vê um erro do juiz e no momento mesmo se dá audiência de custódia. Quando eu vejo um erro grotesco, eu faço apontamento no meu pedido lá e tal, no mesmo na audiência. Se ele continuar mantendo a conversão, enfim, se ele manter e tudo mais, eu já saio da audiência meio que tranquilo, né? Dependendo do erro dele, vai ficar bem nítido. Então, no habeas corpus vai ser bem tranquilo, tá? A gente atacar aquele erro dele ali a maioria das vezes. Mas também tem situações em que o tribunal, no habeas corpus, você não reverte mesmo sendo um erro. Às vezes, os desembargadores entendem, né, da mesma forma que o juiz, mas assim, a maioria das vezes, quando há um erro por parte do juiz, você converte em habeas corpus. Você ataca ali de uma forma específica. Tem uma pergunta aqui, que também é interessante. Na confissão gravada, na audiência de custódia, ela poderá ser anexada no processo? Sim, pelo Ministério Público, né? O juiz mesmo de ofício ele não pode pedir isso, mas o Ministério Público pode usar isso, né, de alguma forma durante o processo. Mas eu entendo que durante a investigação, até chegar na instrução, vai acontecer algumas coisas e tal. Mas nesse caso, por exemplo, eu fiz essa questão, agora analisando bem, se essa prova ela for utilizada lá no processo, aqui ainda não tem processo, que é uma audiência de custódia, né? Ela vai ter um efeito como se fosse uma prova antecipada, porque uma pessoa foi lá, fez uma confissão dentro do prazo de 24 horas, ainda está tudo muito né? Eu entendo o seguinte, é uma situação que eu nunca me deparei, até porque, assim, para um indiciado confessar numa audiência de custódia, ele tem que estar muito, assim, primeiro desamparado, né, por uma defesa técnica, pelo advogado, eu acredito que nem pode estar, né? Ele tem que ter um advogado, nem que ser defensoria pública, tem que estar presente, e assim, só se não tiver conversado nada com o cliente. É uma situação muito atípica, eu mesmo nunca me deparei com isso. Mas no meu ponto de vista é o seguinte, no decorrer até o final do processo, eu entendo que o novo depoimento do indiciado, perante a autoridade, não do juiz, ela pode ser levada em consideração não naquela, ela pode sobressair com aqui, né, vamos dizer, a confissão que foi. Os advogados têm que pôr isso em frente. A gente chegou ao fim das nossas perguntas, professor. Pontuando aqui que a gente deixou de falar no início, quando a gente escolheu esse tema, porque ele é tão pouco falado, tão pouco pontuado, e de suma importância assim, tão grande, que a gente decidiu desmembrar ele e fazer esse trabalho de extensão, poder trazer para o pessoal, principalmente o pessoal da nossa sala, assim, o tamanho da importância que é a audiência de custódia, e a gente, às vezes, ou quando está estudando, ou quando a gente ouve falar, a gente também não dá nem um pouco de importância, sendo que é um capítulo assim, tão importante para o processo, que vai definir tantos outros tópicos, outras situações, que a gente deixa passar despercebido. Então, esse foi o intuito da gente falar sobre a audiência de custódia. Teve algumas questões que a gente não levantou, que está no nosso cronograma, porque a gente conversou e no decorrer
no decorrer da nossa conversa, o professor aqui, ele já respondeu todas as nossas perguntas, ele já sanou todas as nossas dúvidas, assim, até sem perceber. Já estava aqui as questões e ele já foi respondendo, foi uma coisa assim, bem natural. Então, achei que ficou muito interessante esse nosso trabalho e a forma com que se procedeu, né, gente? Agora nós queremos agradecer o professor pela oportunidade, pela disponibilidade de vir cá, né, e auxiliar a gente para fazer o trabalho, como para sanar dúvidas e orientar as demais pessoas que vão ver esse vídeo. Agradecer nossos professores e dizer que estamos muito satisfeitos com o trabalho. Eu agradeço novamente, né, a oportunidade de estar aqui, expondo alguns ensinamentos, né, para os alunos. Me sinto privilegiado novamente, né, porque a faculdade tem vários professores, né, nessa área, na área penal. Eu me sinto privilegiado mesmo de ter recebido esse convite. Eu espero que eu tenha, né, acrescentado, né, estou aberto, né, no momento, disponível aos alunos para esclarecer dúvidas ou até mesmo participar de novos assuntos, novos debates, ou até mesmo se ficar, né, alguma dúvida ou vocês sentirem que a gente tem que aprofundar, porque é uma discussão que nós falamos aqui muito resumido, né, mas é um assunto que assim, tem várias dúvidas, até mesmo para muitos advogados que atuam. Hoje, ainda até mesmo o Poder Judiciário, não tem ainda há muita mudança, sabe? Tem de mês a mês há mudanças em como proceder essa audiência de custódia, enfim. Então, eu espero que, né, que eu tenha acrescentado para vocês e já, né, novamente, deixo aqui à minha disposição a vocês para falar sobre outros assuntos, ou até mesmo a gente aprofundar na audiência de custódia. Bom, obrigado a todos. Então, gente, fica aqui o nosso agradecimento ao professor e nossa indicação também ao professor que dá, como vocês podem perceber, assim, ele tem uma capacitação assim, extraordinária para poder estar respondendo a gente, tem na ponta da língua. Então, assim, quem tiver alguma dúvida, quem tiver precisando, pode estar procurando, ele se disponibilizou aqui, pode estar procurando o professor. Não vai ter, assim, vocês podem ter certeza que vocês vão sair satisfeitos. Então é isso, né, gente? Obrigada e Até mais. até mais.